nós não temos desculpa para, depois de conhecer essa graça, não amar o Senhor, não honrar o Senhor, não é? Mas a gente precisa compreender que é uma luta. A Bíblia diz uma luta entre carne e espírito, ou seja, a nossa vontade, a vontade de Deus, elas são extremamente opostas nesse porque nossa natureza caída pende para o mal. A gente quer sempre fazer o que é ruim. Não queremos fazer o que agrada a Deus, o que é a obediência, o caminho da obediência. Mas é esse o desafio para o cristão, andar na obediência, assim como Jesus viveu em plena sujeição, em plena obediência, e nos deu o seu Espírito para nos ajudar nessa tarefa. Então é possível, tá bom? É possível. Então a gente precisa se esforçar para obedecer cada vez mais o Senhor, sim. E aí diz, então mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, olha só. Então eles têm alegria, têm prazer em conhecer os mandamentos, tá? Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se achegar a Deus, tá vendo? Parece que até aqui não tem nada de errado, né? Dizendo, por que jejuamos nós e tu não nos atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não nos levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, agora a resposta, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contenda e rixas e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Então o que é esta ideia? Como eu disse, eles têm, não é? Aqui, como povo de Deus, estão vivendo de um modo indiferente à real, né, vontade de Deus. Eles queriam conhecer leis, preceitos, tal, fazer algumas coisas ali, né, os sacrifícios e tudo mais, achando assim, tá bom, Senhor, agora o Senhor vai nos ajudar, vai nos abençoar, amém? Pronto, agora nós já fizemos isso, já fizemos aquilo, queremos que o Senhor nos abençoe, queremos a tua proteção, queremos a tua bênção na colheita, queremos. E é sempre assim, a gente quer tudo de Deus, né? Mas a questão desse texto, que ele quer nos ensinar é que antes de procurar tudo de Deus, a gente tem que procurar a Deus. A gente tem que procurar a Deus totalmente. Essa que é a diferença. Esse texto está mostrando isso. O povo estava vivendo, né, uma prática religiosa, como às vezes muitos hoje também têm vivido uma prática religiosa. Deus está enfadado da religiosidade, né? Ele quer comunhão. Religião, literalmente, significa religar. Então ele operou essa ligação nossa com ele através de Cristo Jesus, do seu Santo Espírito e sua Santa Palavra. Ele cumpriu todas as promessas dele para que nós estivéssemos realmente unidos a ele. Então é mais do que cumprimento de normas. O obedecer aqui vai ser um prazer, vai ser uma satisfação, porque nós não estamos querendo a bênção de Deus simplesmente, nós estamos querendo o próprio Deus. Esse é o desafio desta passagem. Então, você continua vendo aqui que eles tinham uma prática, um interesse em frequentar os cultos, não é? Em fazer as ofertas, em praticar aquelas doutrinas, debater os assuntos, falar, né, dos assuntos religiosos, quem sabe até estudar sobre o assunto, e como isso é comum até o dia de hoje, né? Mas um problema havia aqui. Eles faziam isso com uma máscara, né, como uma coisa enganosa, falsa, externa. Não era uma atitude interior. Então isso vinha e se tornou um problema. Então, se não houver uma atitude verdadeira, uma obediência genuína, então é uma devoção real, verdadeira, uma adoração verdadeira, um serviço verdadeiro, então isso se torna vazio, não tem sentido. E aí você percebe isso, eles jejuavam, né, e esse jejum que eles praticavam, o texto diz assim, que era para contendas e rixas, para ferir com um punho iníquo, ou seja, eles estavam buscando os interesses deles, tá? Então olha só, sem ter um coração arrependido, né,
esse jejum externo, essa coisa só de desfigurar o rosto, tal, para parecer para os outros que jejum. Jesus repreendeu esse tipo de prática dos fariseus do seu tempo. Ele disse: vocês estão fazendo isso, mas não é para adorar a Deus, para dedicarem-se a Deus, para realmente ter uma devoção a Deus. Vocês estão fazendo isso para ver o louvor dos homens, né? Quantas vezes as pessoas fazem isso? Nós não podemos agir dessa forma. A Bíblia diz que nós devemos entrar no nosso quarto, em secreto, no segredo, no silêncio do nosso quarto, né, no oculto ali do nosso quarto. Vamos buscar a Deus, Deus vai nos recompensar, Deus vai nos ouvir. Ele nos ouve quando nós realmente fazemos isso. Uma intenção realmente verdadeira de encontrá-lo, de derramar perante Ele nossa vida. Não é algo externo. Não é? E a gente sai, igual imagina aqueles homens, né, todos desfigurados lá, para que os outros pudessem, que santo varão, né, que líder tremendo, maravilhoso, que cara santo. Não é isso não. Né? Então essa atitude não pode ser apenas uma atitude externa. O jejum não pode ser fruto, né, ou a dedicação, aqui estou usando a palavra jejum porque o texto chama a atenção para esta prática da família ali de Israel em relação aos mandamentos, dentro tantos dos mandamentos que Deus havia dado a Israel. Não é? Esta era uma das práticas, mas o autor ele usa exatamente esta prática para mostrar a disparidade, para mostrar o problema, ou seja, uma adoração vazia. Né? Busca-se a Deus, mas não de coração. É muito mais buscar as coisas de Deus do que o próprio Deus. Não devemos fazer isso. A Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça né, do Senhor, o seu reino. As demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Então a gente precisa ter essa confiança, essa fé e esta prática. Verso 5 ainda diz assim: seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si um pano de saco e cinza? Chamarias tu isso de jejum e dia aceitável do Senhor? Se você observar lá em Levítico, no capítulo 16, você vai ver uma coisa interessante. Deixa eu abrir aqui. Levítico, capítulo 16. O dia da expiação. Esse era um dia que Deus determinou para que os filhos de Israel se achegassem a Ele, trouxesse a Ele, né, uma oferta, né, e eles fariam esta dedicação ao Senhor nessa festa. E aí este texto, o capítulo 16, é que fala sobre esse dia que ele escolheu, esse jejum. Então esse é o único jejum imposto aos israelitas na lei. Era o grande dia da expiação, que eles deveriam afligir a alma deles, eles deveriam se achegar diante de Deus e se humilhar na presença do Senhor, buscar o seu perdão, trazer ali o novilho da oferta, né, o bode da oferta pelo pecado, fazer aquele sacrifício. Eles deveriam se lavar, né, ali nesse sentido, eles deveriam se apresentar santos, separados, limpos na presença de Deus. Essa é a ideia, né, do texto. E eles deveriam então fazer isso para, exercendo o sacerdote esse rito, naquele dia, serem purificados e perdoados os pecados do povo. E aí você vê isso aqui no finalzinho, inclusive, né, esta festa anual das expiações, versículo 29 a 34 do capítulo 16 de Levítico. E neste sábado solene, né, afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo, diz o verso 31. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, também fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo
para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos vossos pecados. E fez Arão como o Senhor lhe ordenara a Moisés. Então isso aqui é uma clara explicação, né, desse dia de jejum. Naturalmente eles praticavam jejum, faziam esses ritos e tal, mas aqui o Senhor está chamando a atenção do seu povo, dizendo: é esse o jejum que escolhi? E agora a gente vai entrar mais um pouquinho no texto e entender o que estava acontecendo, não é? Veja bem, esse jejum está diretamente relacionado ao arrependimento, né, e o perdão divino. Então, você vê isso até a obra de Cristo, que toma uma nova dimensão, que uma vez que Jesus deu a sua vida em sacrifício, em oferta por nossos pecados, nós necessariamente não temos necessidade de fazer isso, de apresentarmos uma vez por ano diante do Senhor para pedir o perdão dos seus pecados. Esse dia aqui, Deus estabelece o cumprimento dessa lei em Cristo Jesus. E agora é um pouco diferente, porque você tem a lembrança lá de Hebreus que diz que nós precisamos, nós podemos e nós devemos nos achegar com confiança ao trono da graça do Senhor, pelo novo e vivo caminho do véu rasgado, né? O véu rasgado ali é a carne, né? O corpo de Cristo, o sangue de Cristo que foi dado em nosso lugar. Cristo então criou um novo e vivo caminho que nos liga a Deus, que nos oferece a sua graça, o seu perdão. E assim a gente tem confiança de se chegar diante do Senhor, e a gente pode e deve fazer isso sempre que nós pecamos. Nós devemos nos humilhar na presença do Senhor, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e devemos clamar a Ele o seu perdão. Nós não devemos viver achando, acreditando que o nosso pecado é tão grave, tão terrível, que a gente não tem perdão, porque se isso fosse uma verdade, então o sacrifício de Jesus seria inútil. A Bíblia diz que só há um pecado que não tem o perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E entenda bem essa ideia, né? Essa blasfêmia não é apenas dizer algo negativo contra o Espírito do Senhor, mas é exatamente negar o Espírito de Cristo, porque ele é o agente nesse sentido para a nossa reconciliação, quando ele nos faz ouvir a voz, né? Ele nos faz compreender a palavra, é ele que nos desperta, é Deus nos despertando para uma nova vida. Então, se nós mantivermos duros nossos corações, né? Se a gente não der ouvidos a esta voz que vem, que chama todo homem ao arrependimento, então, naturalmente, para esses, na morte, né, e na ressurreição, não haverá perdão para eles na ressurreição nos últimos dias. Então isso é o que ocorre nesta ideia aqui. Então, vamos lá, versículo 6, 7, diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, cubras e não te escondas do teu semelhante? Qual que é a ideia então desse jejum que Deus realmente está requerendo, um pouco diferente agora, né, dessa ideia, dessa aplicabilidade aqui? Então você vê lá o teu pão, né, o jejum que ele escolheu é um jejum que se volta para o outro, que torna prático a nossa atitude de fé e de devoção a Deus, o nosso amor a Deus externado ao outro. Aliás, você precisa lembrar disso. Quando perguntaram para o Senhor qual era o grande mandamento, ele respondeu: é amar o Senhor de todo o coração, de toda força, de toda vida, de toda alma. E o segundo, ele diz, semelhante a este, é amar o próximo como a nós mesmos. Então, aqui a gente vê isso. Não é tratar, né, o companheiro, tratar o próximo com o que nos sobra, né? É dar ao outro daquilo que temos, é partir daquilo que temos, não é assim?
partilhar, é fazer as obras realmente de amor, as boas obras que Deus preparou para a gente andar nelas, com um coração livre, isento de permuta, né, de uma ideia comercial. Eu vou fazer isso porque aí Deus vai me abençoar. Não, não é esse tipo de jejum que ele está dizendo. Era isso que eles estavam buscando, um jejum em que eles perguntavam: o senhor não está ouvindo a gente está aqui se desfigurando todo, morrendo de fome, como diz o outro, né? E o senhor não nos atende? Não. Mas não atendia por quê? É porque aquela prática era para simplesmente satisfazer as vontades deles. Eles não estavam procurando pela vontade do Senhor. Então é importante a gente entender isso quando nós jejuamos, pedir o conselho de Deus, pedir a vontade do Senhor. Quando nós vamos à presença do Senhor em oração, por qualquer razão, por qualquer necessidade, porque a Bíblia diz que isso a gente precisa e deve fazer mesmo, nos achegar diante de Deus com súplicas, com orações, petições, intercessões, ações de graça, com gratidão no nosso coração, sabendo que Deus é que supre nossa vida. Então, é importante entender isso. E aí você segue, né, a ideia desse texto dizendo que o Senhor, ele quer que nós, como servos dele, como filhos dele, sejamos os seus embaixadores, seus representantes e o melhor possível. O melhor que a gente puder. Não é dar a Deus também o nosso resto, não é assim? Assim como não devemos dar ao nosso semelhante aquilo que nos sobra simplesmente. Eu costumo falar lá na igreja, os irmãos sabem disso, sobre o nosso bazar. O pessoal sempre tem esse critério, esse cuidado de a gente fazer uma doação de coisas que nós usamos. Não é porque simplesmente não nos serve. E às vezes quando não nos serve, né? Vamos imaginar uma roupa, o homem tem mais dificuldade nesse negócio de doação, porque ele usa até quase acabar, né, gente? Então, bazar roupa de homem é raridade. É igual cabeça de bacalhau mesmo, é raridade. Você vai nunca ver. Então, o que acontece? Você não pode doar uma camisa que já está, né, com um buraco daquele tamanho, já tem um ventilador aqui para as axilas, né? Ou então parece que foi na guerra, você tomou um tiro de 12, aquele negócio todo furadinho. Isso aí já não serve para o teu próximo. Na verdade, ela não está servindo para você. Então, quando nós ofertamos algo, deve ser algo que nos é útil também. Poderia ser útil para nós, a gente poderia estar utilizando, mas a gente vai ajudar, vai suprir a necessidade do outro que não tem, ou tem menos que nós. Então, esse tipo de atitude agrada o Senhor. Não é? A gente suprir o outro, isso faz parte da graça, do amor divino demonstrado na cruz por nós, um amor tão grande que ele deu aquilo que era mais valioso, ele deu o próprio filho dele por nos amar e para nos resgatar. Então, nós devemos repartir o nosso pão com o nosso semelhante nesse sentido, não é? Não é dar as migalhas, é dar aquilo que também é útil para a gente, né? A gente poderia estar utilizando, ok? Literalmente o pão mesmo, comida, né? E assim a gente vê que o amor ao próximo ele é evidenciado, né, através de atitude prática. Não é simplesmente como alguns até entendem mal isso, quando Paulo diz que a gente deve fazer o bem, mas principalmente aos da família da fé. E Paulo não está dizendo somente os da família da fé que a gente deve fazer o bem, é principalmente. Então a gente tem uma responsabilidade, vamos dizer assim, uma grata oportunidade de Deus de ajudar principalmente aos domésticos, aos de casa. Não é? Porque não faz sentido também você assistir os de fora e não assistir os de casa. Mas o texto de modo algum quer dizer assistir só os de casa e jamais os de fora, né? Essa ideia precisa ser clara aqui. E a gente pode e deve abençoar as pessoas não só com coisas materiais, mas também com o que é mais valioso, que é eterno, as coisas espirituais. Eu sempre digo para os irmãos que Deus nos deu a sua palavra, não foi simplesmente para a gente guardar, mas Ele ordenou a gente compartilhar a palavra dele com o próximo, com o outro, aqueles que ainda não o conhecem. Então nós não podemos deixar também de fazer isso. Isso também agrada o nosso Deus. Certo? Então, aí o texto, versículo 8 diz: a tua luz romperá como uma alva,
A tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então é uma ilustração clara do gozo, da alegria, da bênção que virá sobre a vida do servo, da serva, que ouvindo o Senhor, que amando o Senhor, que devotando-se ao Senhor, busca fazer isso com o coração, com toda a intensidade da sua vida. Se você caminhar um pouco mais, nós vamos chegar lá ainda naturalmente, mas vale a pena ler, né, o versículo 1 a 3 do capítulo 60 de Isaías, que diz: Dispõe-te e resplandece, porque já vem a tua luz, a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Que bênção! A glória que está reservada, né, na cidade santa, o povo de Deus. Então, nós devemos sim fazer isso, nós devemos honrar o Senhor com todo o nosso coração, para que, através dessa atitude de louvor, de obediência, de dedicação, né, a gente vai literalmente amar o Senhor cada vez mais, obedecer, buscar obedecer cada vez mais, intensificar a nossa vida nesse propósito, porque o Senhor Jesus prometeu que ao buscá-lo assim, buscar em primeiro lugar o Senhor, o reino dele, a justiça dele, as outras coisas da nossa vida haveriam de ser acrescentadas. Não é simplesmente doadas, dadas, não é interessante isso. Então é acrescentada, elas viriam sobre a nossa vida por causa da promessa do Senhor. Versículo 9: Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Verso 10: Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Olha só que bacana, que bênção que é essa promessa. Então o jugo, o dedo, o falar injurioso, ou seja, a escravidão, o suborno, as maledicências, né, as infidelidades, a gente está vendo, né, o mundo como anda, e a gente percebe a maldade do homem nesse sentido, como que o homem é capaz realmente de fazer o que ele faz por causa do pecado, por causa dessa tragédia do pecado na vida humana, que ele faz o que faz. Então as pessoas não são confiáveis, as pessoas julgam uns aos outros o tempo todo, elas falam mal uns dos outros, não é? E a gente às vezes fica vendo essa luta aí, até mesmo na mídia, na TV, as coisas entre as pessoas, entre os políticos, como que isso tem ocorrido? Olha, sabe o que a gente realmente precisa? É voltarmos para Deus, é a gente poder olhar para a sua palavra, é a gente parar com essas atitudes, não julgar, porque a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Quando a gente aponta o dedo para alguém, minha mãe sempre dizia, né? A gente aponta o dedinho assim, ó, para alguém, tem outros apontando para a gente, né? E tem a testemunha lá no céu que está vendo tudo. O Senhor vê todas as coisas. E ele vai julgar a gente por causa de nossas palavras, nossos pensamentos, nossas atitudes. É por isso que a gente precisa esforçar por ter uma mudança, né, interior. A gente precisa alterar esse tipo de atitude na nossa devoção. Não adianta a gente fazer atitudes externas, né, cumprir todos uns ritos assim, bonitinho, ó, eu vou à igreja, tal, eu vou aos cultos, eu sou dizimista, eu ajudo o outro. Mas se isso for uma atitude externa, se for uma atitude comercial, né? Um mero interesse, uma mera busca, uma busca vazia, isso não pode. Perdão. Nós não devemos, não podemos fazer isso. Ao contrário, o texto chama a nossa atenção que nós vamos clamar e nós vamos receber socorro quando a gente estiver praticando aquilo que é justo. Quando a gente estiver fazendo aquilo que agrada a Deus, praticando o que é verdadeiro. Então isso que é importante. O versículo 11 eu acho
tremendo, porque aqui a gente tem um resumo, então, dessas coisas que Deus está comparando aqui, falando para o povo, a maneira como eles estavam fazendo e o que eles deveriam fazer. Se tudo isso acontecesse, se eles se arrependerem, se eles voltassem para Deus, o versículo 11 responde assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Coisa linda é a gente caminhar até uma fonte